Olá, está no ar na TV Boas Novas o Liderança Global. Mudança, renovação, visão e missão. Na edição de hoje, o professor Robson Marinho vai falar um pouco sobre princípios bíblicos fundamentais para um bom líder. Vai mostrar também exemplos de líderes da Bíblia. E tem ainda uma entrevista bem bacana com a professora Neila Rabelo Reis sobre esse assunto. Tudo isso a partir de agora, no Liderança Global. Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Liderança Global, você que acompanha a programação da TV Boas Novas. É uma alegria ter a sua audiência e a sua participação em nosso programa. Hoje nós estamos continuando aquela série sobre liderança espiritual. Para você que é líder de igreja, líder espiritual, líder de jovens ou líder do Ministério da Mulher, com todo esse potencial gigante que elas trazem para a liderança da igreja. Lembrando que toda semana a gente lança uma pergunta para você dar a sua opinião no nosso Facebook. E a pergunta de hoje é: existe incompatibilidade para a mulher cuidar da família e ser uma líder no ministério da igreja? Sim ou não? Essa pergunta já está postada lá na nossa página e vai dar o que falar. Portanto, vá lá e deixe a sua opinião. E você também pode postar a sua foto no nosso Instagram e interagir com as nossas redes sociais. No contexto de liderança espiritual, hoje vamos continuar nossa conversa sobre princípios bíblicos de liderança. E para isso nós vamos aprender com a liderança e o ministério de grandes mulheres da Bíblia. E vamos ver quais foram as lições que podemos aprender com essas líderes da Bíblia. A Bíblia apresenta uma galeria de mulheres que foram líderes e exerceram um ministério poderoso. Por isso, vamos aprender com elas algumas dicas bíblicas de liderança. Primeira dica de liderança bíblica: desenvolva o altruísmo de Dorcas. Uma líder da Bíblia que mais ilustra esse princípio é Dorcas, também chamada de Tabita. Dorcas era uma líder bem-sucedida em tudo que fazia. Na vida profissional, ela montou uma empresa de confecções que produzia vários modelos de roupa. Na vida pessoal, ela tinha bens e estabilidade econômica. Mas, segundo a Bíblia, foi na vida espiritual que Dorcas encontrou sua missão de liderança. Ela desenvolveu um ministério para ajudar viúvas carentes. Naquela época, as viúvas não tinham nenhum tipo de pensão do marido e elas dependiam inteiramente de assistência social e caridade de outras pessoas. E foi com amor e compaixão que a empresária Dorcas colocou a sua empresa a serviço dessas viúvas, providenciando roupa e agasalho para as que mais necessitavam. Mas com a morte de Dorcas, todas aquelas viúvas ficaram desamparadas. Contudo, a liderança do amor tem tanto valor diante de Deus que uma vida não foi suficiente para Dorcas. Deus a ressuscitou para que ela continuasse a liderança do amor. Lembre-se, amar é a mais sublime forma de liderança. Segunda dica: desenvolva a determinação de Ester. Órfã de pai e mãe, a rainha Ester era discriminada pela sociedade até que o rei Assuero gostou dela e a tornou rainha do Império Persa. Essa era uma posição super confortável para qualquer mulher. Até que veio uma crise. E foi na crise que apareceu a liderança de Ester. Em virtude de um decreto real para matar todos os judeus do Império, Ester viu seu povo e sua raça ameaçada de extinção. E ela era a única pessoa que tinha influência para interceder pelo seu povo. Na cultura daquela época, ninguém poderia visitar o rei sem ser convidado sob risco de pena de morte, inclusive para a rainha. Foi aqui que Ester usou a sua capacidade de liderança para mudar a história. Com fé e determinação, Ester decidiu agir como uma líder que não se submete passivamente às circunstâncias. Mesmo correndo o risco de morte, ela resolveu visitar o trono do rei e disse com determinação: irei, e se perecer, pereci. O rei aceitou o pedido de Ester e baixou outro decreto, dando aos judeus o direito de defesa e proteção contra os seus inimigos. Terceira dica: desenvolva a capacidade de tomar decisões de Rebeca. Numa cultura predominantemente masculina,
Rebeca vivia protegida e controlada pelos homens da família, seu pai e seu irmão. Mas a liderança de Rebeca apareceu no momento em que surgiu uma oportunidade. Quando o servo de Abraão, chamado Eliezer, transmitiu a ela a proposta de casamento de Isaque e a convidou para acompanhá-lo, a família sentiu um misto de alegria e preocupação com a partida da filha. Super protetores, o pai e o irmão pediram que ela ficasse mais 10 dias e perguntaram a opinião dela. Nesse momento, aparece a liderança de Rebeca e ela assumiu o controle da própria vida, tomando a decisão de partir no mesmo dia, demonstrando a determinação de uma líder. E ela partiu em busca de um novo destino que mudou toda a vida dela. Em outras palavras, faz parte da liderança saber tomar a decisão certa na hora certa. Em resumo, temos muito que aprender sobre liderança com esses exemplos da Bíblia que nos inspiram lições preciosas. O Liderança Global faz uma pequena pausa, mas volta em seguida com uma entrevista exclusiva com a professora Neila Rabelo Reis sobre a liderança e a missão do Ministério da Mulher. Aguarda aí que a gente já volta.